Seja bem-vindo ao canal católico A Palavra de Vida. Meu nome é Marcelo Hatakeyama, sou ministro da Palavra de Deus e catequista das mídias sociais. Desde já eu peço a você, fazendo o favor, o seu apoio. Dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Muito obrigado. Agora vamos para o vídeo. Vamos continuar o nosso estudo da missa parte por parte. E o tema de hoje é o roteiro da missa. É isso aí. Pode ser que muita gente não entenda nem o roteiro da missa. Fica meio perdido dentro da celebração. Por isso, vamos apresentar um esquema, o roteiro de missa. É claro que esse esquema não é o mais importante, mas é o primeiro passo para começarmos a compreender melhor a celebração. Então vamos prestar bem atenção no roteiro da missa. Então a gente olhando essa primeira figura, né? Esquema, o roteiro da missa. A gente vê que tem os ritos iniciais, que são os primeiros ritos de acolhida, né? Quando a gente pede perdão a Deus no ato penitencial. Aí tem o hino de louvor, glória, né? E tem a oração da coleta, né? A gente pode notar que todos eles são todos de pé. Então a gente reza com a boca, mas também com o corpo também. O corpo da gente reza também na igreja. Então a gente fica de pé. Aí depois tem a liturgia da palavra, é quando Deus fala com a gente. E a gente responde à palavra de Deus. Então aí a gente vê, né, munição da primeira leitura. Isso aqui, a munição é quando a pessoa lê a introdução à liturgia, né? Fala aquelas primeiras palavras de acolhida e vai introduzindo a gente na liturgia daquele dia, né? Que se chama munição. Né? Tem a proclamação da palavra de Deus, primeira leitura, salmo, né? Tem o evangelho, tem a homilia, quando o padre, né, ele atualiza a palavra de Deus para nossos dias, né? É quando ele dá seus conselhos, sua orientação, né? Tem a profissão de fé, oração dos fiéis, a gente pode ir lendo, né? E a gente vê que tem uma parte que é sentado, principalmente quando a gente está ouvindo a primeira leitura, o salmo, é tudo sentado, tá vendo? E aí a proclamação do evangelho não, é em pé, né? Canto da aclamação, proclamação do evangelho, é tudo de pé, né? A homilia se ouve sentado, mas a profissão de fé, o creio e a oração dos fiéis é em pé. Tá vendo que legal? A gente presta bem atenção. Se a gente não entendeu, a gente volta no vídeo de novo e a gente lê com mais calma, né? É isso aí. Vamos prestando bem atenção, lendo com calma, tá bom? E aí a gente vê nessa parte, né? Liturgia Eucarística. É a parte mais importante da missa, né? É quando o padre faz a consagração do pão e do vinho. Jesus o pão deixa de ser pão para ser o corpo do Senhor, e o vinho deixa de ser vinho para ser o sangue de Cristo, né? E aí a gente vê duas partes aqui da liturgia eucarística: a preparação das oferendas e a oração eucarística, o chamado também de anáfora, né? Na preparação das oferendas, a gente vê que tem uma parte que é sentado e a outra parte que é em pé. A parte que é em pé é no momento em que o padre se levanta e começa a fazer as orações eucarísticas. E aí o povo de Deus acompanha em pé, né? Aqui no livrinho a gente pode acompanhar, orar, irmãos, oração sobre as oferendas. Então é em pé,
né? As outras partes é sentado. Aí a gente vê aqui na oração eucarística, o anáfora, né? A maior parte, né, é tudo em pé e tem uma parte que é de joelho ou em pé. Tanto faz, tá? Pode ser joelho ou em pé, que é a parte da consagração do pão e do vinho, que é a parte mais importante da oração eucarística, que aqui a gente pode ler narrativa da ceia, quando o padre repete as palavras de Jesus, né? Isto é meu corpo, isto é o meu sangue, né? A consagração do pão e do vinho, e eis o mistério da fé. Então, isso é de joelhos ou em pé, segundo esse livro, né? E aí a gente vai acompanhando a outra figura. Nessa última figura, a gente vê o rito da comunhão, né? que é a terceira parte da oração eucarística, e os ritos finais. No rito da comunhão, né, a gente vê que a maior parte é em pé. O que é sentado é só a distribuição da comunhão, porque as pessoas esperam sentados na vez de poder ir lá receber a comunhão, né? E no momento da canto de ação de graças, que é também chamado de canto de comunhão. Todo mundo canta sentado, né? Então agora o restante das orações é tudo em pé, tá vendo? É isso aí. Os ritos finais são todos em pé. Então, na hora da despedida, da benção final, tudo em pé, né? Às vezes a gente fica sentado na hora dos avisos porque às vezes tem muita coisa para ser passada, então a gente senta um pouquinho para ouvir, né? Mas esse momento final da despedida, da benção final é em pé, né, gente? Então, o corpo da gente também reza a Deus, louva a Deus através das posições. Tá vendo que legal? A gente reza com a voz, com sentimento e também com o corpo também. Certo, gente? E a gente vai continuando no vídeo. O corpo e a alma da missa. Vimos o esquema da missa, né? Que eu comentei com vocês, né? Aí o padre continua. Vimos no esquema da missa, onde se destacam duas partes, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Este esquema nos ajuda a ter uma visão global da celebração, mas lembramos que esses atos exteriores, gestos, palavras, sinais, objetos, são como o corpo da missa, enquanto a fé e o amor são a alma desse corpo. Se alguém comunga sem crer na presença real de Jesus, recebe sim o corpo do Senhor, mas não participa da salvação contida no sacramento. Por isso, muita gente vai à igreja e dela sai do jeitinho que entrou, porque não faz seu encontro pessoal com a graça de Deus. Fica apenas na exterioridade. Às vezes até peca porque vai criticar as falhas humanas do rito, a falta de inspiração do padre, o canto desafinado, o comportamento dos irmãos. Mas adiante, vamos ver a espiritualidade ou o mistério da missa. Ela se torna presente a ceia do Senhor e o seu sacrifício redentor. É nosso encontro com Deus e com os irmãos reunidos no amor de Jesus Cristo. São Paulo fala que a pregação do Evangelho não devemos buscar sabedoria humana, mas acolher com fé a palavra de Deus. Ela tem o poder de transformar a nossa mente e o nosso coração.